Bem, na aula passada, né, a gente viu... Então, até agora, vamos dizer assim, fazer um resuminho. Então, vimos EDPs quase lineares, o problema de Cauchy, né? E essa nossa, digamos assim, visão ou estudo geométrico que eu acho muito útil, em particular. Isso não está claro, muito claro. Está começando, né? Mas vai ficar mais claro ainda. Muito útil, em particular, para ondas, né? Equações de evolução, por isso que eu falo sempre em Y como tempo, para ondas. E aí, a gente viu, na aula passada, que fizemos um contraste da equação da onda, U de t mais c de x igual a zero. Então, contraste versus Burgers, e que é U de t mais U de x igual a zero. E vimos aqui a perda de suavidade, né? E calculamos TC, tempo crítico, né? Então, se a gente começar com um dado, um perfil inicial de onda, como eu fiz aquele pulso, que pode ser uma gaussiana, que é sem infinito, né? A gente perdeu, de certa maneira, todas as derivadas, né? Começou com uma solução sem infinita, e no tempo crítico não existia nenhuma, né? A solução não tinha mais uma derivada, tinha um salto. Tá? Então, fizemos esse contraste, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa questão de perda de suavidade e um certo cuidado que a gente tem que ter, e, em geral, já começar um pouco a exercitar aqui problemas de suavidade, então problemas com problemas de suavidade, né? Soluções com problemas de suavidade. Muitas vezes a gente tem que olhar via uma formulação integral, seja olhando em topologia fraca, o que se faz muito no curso com análise funcional, né? Você olha tudo, muitas vezes com funções teste, muitas vezes a gente olha, né, dessa forma, ou simplesmente olhando uma formulação integral. Isso vai ficar claro com os exemplos. E depois eu vou falar sobre o problema não linear, vou começar a falar sobre o problema não linear hoje, e aí no começo do capítulo 2 de Fritz-John, a gente vai olhar de novo como é que singularidades propagam numa equação diferencial. Por quê? Porque essa equação daqui, eu posso colocar um dado inicial, por exemplo, uma onda quadrada, vou te fazer os dois exemplos, ou, que eu queria ter falado isso na aula passada, esqueci, isso no curso de métodos numéricos EDPs a gente faz, ou um salto assim. Em termos de aplicação, esse caso daqui, lembra que eu escrevi essa equação daqui, mudando a notação só por, digamos assim, por questões de notação para facilitar a leitura, que eu escrevi assim, ó, no finalzinho da aula, onde eu disse que C era a concentração de um poluente e U, por exemplo, velocidade do vento. Então, esse perfil daqui, ó, é um modelo extremamente simples de concentração de um poluente, que é zero aqui. Aqui, no estado inicial, a concentração é igual a um certo nível alfa, e zero aqui. Então, é como se fosse um modelinho extremamente simples. Deixa eu pegar aqui para também quem estiver olhando através do vídeo entender melhor. Esse modelo aqui, que eu simplesmente mudei notação, né? Isso aqui é um modelo, por exemplo, para... E agora fica meio que um tipo história em quadrinho, um desenhozinho.
uma nuvem de poluente que no instante inicial está aqui. Eu tenho a velocidade do vento constante igual a U, né? E eu tenho que, nesse suporte daqui, nesse intervalo, a concentração do poluente, por isso que eu falei que isso aqui é desenhozinho de história em quadrinho, matematicamente eu estou dizendo por esse perfil inicial que a concentração do poluente é constante na nuvem, o que não é bem a verdade, né? Nas beiradas da nuvem vai diminuindo um pouquinho mais, como se fosse um tijolinho, a concentração é constante, e se o vento é igual a U, ele empurra, essa poluente viaja com velocidade constante. E eu comentei também no finalzinho da aula passada que isso é uma aproximação muito grosseira, porque tem também mecanismos de difusão. Então, na verdade, eu deveria colocar um termo de difusão aqui. Mas só para indicar, como um modelo muito simples, que eu posso ter uma equação linear que não gera descontinuidade, essa aqui gerou, mas que eu coloco a descontinuidade por interesse de modelagem no instante zero. Porque isso aqui representa essa nuvenzinha, esse tijolinho de alguma coisa, nesse caso, de concentração de poluente. E a gente vai ver no começo do capítulo 2 como é que descontinuidades viajam, que viajam através de características também e tudo mais. Tá? Esse modelo daqui já é um modelo, por exemplo, que é uma onda de descontinuidade. Então, uma maneira que eu posso dar um nome a essa onda, dependendo da aplicação, isso aqui é uma frente. É um nome. Também, para essa equação, um modelo extremamente simplificado, exageradamente simplificado. Mas o que é uma frente? Por exemplo, meteorologia, frente fria, ou frente de calor, se a temperatura subir, uma frente de pressão, a pressão varia brutamente, né? Alta pressão, e por aí vai. Mas, de novo, essa equação daqui é extremamente, muito simples. É um aquecimento intelectual para a gente fazer coisas mais sérias. Tá? Então, eu posso colocar descontinuidade, aqui a função de Heaviside, aqui seriam duas funções de Heaviside, né, para fazer essa ondinha quadrada, e a descontinuidade eu posso ter colocado no dado inicial. Tá? Como eu posso ter descontinuidade no coeficiente, que eu falei, que é o caso da crosta em lâminas. Como eu também posso botar descontinuidade aqui no forçante, que é uma coisa, se o forçante tiver esse perfil, significa que ele está desligado, de repente ele entra em ação, força e desliga de novo. Que onda, o que aparece em função disso? A gente vai olhar isso e tem uns exercícios que eu vou passar mais adiante, e uma maneira de olhar isso é integrando essa equação para poder olhar as descontinuidades, usando identidade de Green e por aí vai. Tá? Então, estou fazendo uma préviazinha do que vai acontecer. Mas, deixa eu fazer um comentário, né, ligado a soluções fracas, quer dizer, soluções que podem deixar de existir num tempo finito, ou se eu colocar descontinuidade, no seguinte sentido. Então, vamos tentar calcular como é que uma descontinuidade, por exemplo, para a solução de Burgers, como é que ela viaja, tá? Para essa daqui. Então, deixa eu escrever como está nas notas. Considere uma EDP na forma divergente. Então, isso aqui, em princípio, está abstrato. Tá? Eu vou escrever porque não tem um princípio físico por trás. Mas eu vou chamar a atenção, principalmente, e vou dar um exercício nas notas para vocês verificarem como eu vou falar aqui, nas notas, na lista, para vocês verem que tem que se tomar um certo cuidado. Esqueci de fechar o parênteses. Tá? Então, se eu escrever a EDP na forma divergente, então estou escrevendo essa EDP, tá? Não, né? Quase, princípio quase linear, né? E aí, bem, isso aqui, obviamente, então aqui vai confirmar que ela de fato é quase linear, se eu escrevo isso aqui. E assim que eu escrevi isso, eu observo que se por acaso, se por acaso, deixa eu falar de outra maneira, né? Por acaso é ruim. Deixa eu falar assim, se fizermos, tá? Já que a gente está brincando para entender isso aqui, se fizermos S' de U igual a U
R' de U, tá? Então, se fizermos é porque isso aqui pode ser do problema ou não. Mas só para poder explicar uma coisa. Isso aqui, se eu por acaso tiver isso, que era o que eu queria falar primeiro, ou, deixa eu dizer que, vamos ver esse caso particular em que isso acontece, a gente tem uma equação de Burgers, né? E, tá? Então, a gente vê que o S' aqui vai ficar U, né? Ó, com esse R' multiplicando tudo, tá? Então, se fizermos isso, na verdade temos Burgers. E a gente precisa tomar cuidado com a forma que a gente escreve, ou se a gente fizer essas escolhas um pouco arbitrárias e elas não forem físicas. Já vamos concluir a partir de uma conta que a gente vai fazer agora. Tá? Daqui não dá para concluir isso que eu estou falando. Então, vamos ver o que acontece se a gente começar a ser arbitrário, como até eu estou sendo aqui agora. Dizendo, né, pega isso e você vê que... Enfim, vamos fazer a conta, vai ficar, acho que, claro para vocês. Então, deixa eu olhar agora para o seguinte. Então, daqui... Né, então, de estrela, integrando... Temos isso aqui, ó. O que eu fiz? Eu integrei, peguei isso aqui, essa forma divergente, integrei, né? Integrei de A a B em X. Como isso aqui está já em X, eu simplesmente avalio nos extremos. Tá, deixa eu ver se fiz certo. Sim, tá de A a B porque eu passei isso para o lado de lá, né? Não errei esse sinal. E aí posso falar algumas coisinhas aqui de interesse. Então, na verdade, simplesmente integrei isso aqui, tá? E posso chamar isso aqui de uma lei de conservação. Daqui a gente pode interpretar isso aqui como uma lei de conservação, uma área que esse tipo de ADPs e choques é uma área do professor Dan Marquezin, que estuda muito, o Hermano também estuda isso. Leis de conservação, ou também pode pensar de balanço, que não necessariamente uma coisa está sendo conservada. Então, deixa eu fazer um contraste aqui da terminologia, que já remete a uma aplicação, por mais que aqui esteja escrito de forma abstrata, mas a gente vê algumas aplicações. Lei de conservação, deixa eu explicar primeiro lei de conservação como está nas notas. Acho que nas notas nem escrevi lei de balanço. Vamos pensar no seguinte. Primeiro, vamos pensar conservação de quê e como que aparece essa conservação. Vamos pensar que o intervalo AB é muito grande, tá? Vamos pensar nessa hipótese para a gente entender a terminologia. De tal maneira que o suporte do S está aqui dentro. Então, não vou escrever aqui, eu ia escrever sup de S, está aqui dentro, vocês anotam isso, tá, o suporte de S está aí dentro. Por quê? O que eu concluo disso? Tá? Por mais que não estou falando nada de fluidos, de nenhum objeto físico. Se o suporte de S estiver aqui dentro, isso aqui é zero. Certo? Suporte lá dentro, então o S é zero num canto, o S é zero no outro. Tá? Então, no caso que isso aqui é zero, eu vou ficar que, e vamos pensar que é uma coisa que eu estou sempre batendo nessa tecla, que Y é tempo, para poder exercitar a terminologia, eu vou então concluir que a derivada no tempo dessa integral daqui é zero. Tá? Então, deixa eu escrever isso aqui no próximo quadro, para também quem tiver, né, lembrar também do vídeo. Então, é o seguinte, se o suporte de S estiver em AB, isso implica que... deixa eu ver como é que eu escrevo assim, abreviando, né? Para ser mais... O S de A menos S de B é zero. O que me dá, então, S de A é simplesmente isso aqui, S de A, S de B, nos extremos, é zero, que me dá, então, que dy
disso aqui dx não, né? ds é zero, que isso me diz, uma maneira de eu ler isso de forma um pouco abstrata, porque fisicamente eu não estou falando aqui que é nada, né? Se U é a altura de onda, se U é concentração de poluente, se U é densidade, o que seja, eu posso dizer o seguinte, que a massa total de R não varia no tempo Y. Pensando em Y como tempo, só para a gente entender. Então, a massa total de R não varia no tempo. Então, nesse sentido, é por isso que a gente chama de uma lei de conservação abstrata. Alguma coisa se conserva, onde massa total não tem significado de massa no sentido físico de massa de fluido, né? Massa total, tá? Que nem quando a gente, né? E quando a gente fala em lei de balanço, é quando isso aqui não é zero, tá? Porque a gente diz que é um pouco o que entra e o que sai pela fronteira através da função de fluxo S está balanceado por isso aqui, há um balanço, certo? A variação da massa total de R está balanceada pelo fluxo de S na fronteira, onde, na verdade, fluxo de S é um pouco, falei um pouco de forma imprecisa, na verdade, S é uma função de fluxo da grandeza U. Tá? Então, em dinâmica dos gases e tal, U é densidade de um gás, ou de um fluido, por aí vai. Tá? Aqui está abstrato. Então, vamos fazer mais uma conta agora. Então, isso é basicamente eu exercitando terminologia. Agora, vamos pressupor que, né, como isso aqui é Burgers, a gente sabe que a solução pode ter um salto, uma descontinuidade num certo ponto. Tá? E aí, qual é a velocidade desse salto? Né, a gente viu que lembra que eu fiz a figurinha da onda quebrando, né, que seria que eu falei que eu até confundi as palavras, falei que pororoca era onda de enchente, não é? Né, que ela sobe rio, mas uma onda de enchente faz a mesma coisa. Quebra, forma um salto. Qual é a velocidade desse salto depois que ele forma? E quando a gente faz EDPs numéricas, a gente verifica e tem também que se usar uma tecnologia mais sofisticada para capturar saltos, para capturar choques quando você faz numericamente. Não vou falar disso aqui porque o curso não é de métodos numéricos. Então, a pergunta é a seguinte. Vamos fazer então, o seguinte exercício, a gente pode pensar assim. Então, vamos suponha, né, que a gente conhece, alguém nos disse, né, suponha que o salto, por exemplo, chama-se, né, choque, tá? Então, em leis de conservação, principalmente em gases, né, a gente chama de um choque, e para ondas aquáticas, a gente chama de salto hidráulico. Tá? Então, suponha que o salto em U, né, por exemplo, pensando, como um exemplo, pensando em Burgers, suponha que o salto em U descreva a trajetória dada por x igual a xi de y. Ou seja, uma curva no plano espaço-tempo. Se a gente pensar y como tempo. Tá? Então, então, chamemos a solução à esquerda e à direita do salto de U menos e U mais. Então, se a gente tivesse, né, naquele caso da onda, né, tem mais ou menos, a gente teria como é que é a direita e a esquerda, então seria U mais e U menos aqui do salto. Tá? E aí volto a lembrar, a fazer também propaganda de trabalho dos colegas aqui, o professor Dan Marquezin trabalha em escoamentos e meios porosos, que é ligado a reservatórios de petróleo, aquíferos e vários problemas, e tem o que se chama escoamentos multifásicos, que é você tem água,
óleo e gás, né? Razões óbvias, Petrobras, né? E então as propriedades são diferentes e muitas vezes você quer injetar água né, com polímero, então para empurrar o óleo, para ele sair, empurrar o gás e por aí vai. Então você tem descontinuidade, você tem choques e tudo mais, e a dinâmica pode ser complicadíssima. Esse é o tema de pesquisa do Dan, que é escoamentos e meios porosos, EDPs do tipo hiperbólicas e que mudam de tipo quando tem instabilidade, elíptica e por aí vai. E um problema que é um problema clássico, eu vou falar um pouquinho sobre isso em algum momento, é problemas de Riemann, que é justamente um probleminha que você tem uma descontinuidade de problema de Riemann mais fácil. Quer dizer, Riemann é espetacular, né? Riemann pensou em várias coisas, de análise complexa, até isso ele pensou que era problema de gás, você tem aqui um tubo, e aqui você tem uma densidade ρ-, aqui uma densidade ρ+, aqui eu troquei um pouco mais ou menos, porque só para dizer que ρ+ é maior que ρ-, tá? Problema unidimensional, então aqui você tem um gás, por exemplo, um fluido, aqui você tem outro, isso aqui é uma membrana, e você tira essa membrana e você vê uma onda de choque nessa direção, tem ondas de rarefação também, dependendo da situação. E esse problema, matematicamente, é parecido com o problema em fluidos da quebra da barragem. Eu falei em Holanda, né, que são especialistas nisso. Aqui tem a barragem, se você tirar a barragem e explodir ela no instante inicial, esse é um problema igual ao problema de Riemann. Tá? Forma choque, você tem, né, tem que lidar com as soluções dessa forma. Então, voltando aqui. Então, como é que a gente faz o seguinte? Vamos tentar calcular a velocidade dessa descontinuidade, essa trajetória, o que está acontecendo? Então, em função dessas funções RU e SU. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos usar a forma integral da lei de conservação, tá? Para escrever o seguinte. Agora, não estou escrevendo praticamente mais nada do que já está ali. Tá? Então, olha só. Deixa eu escrever e depois a gente discute. Então, isso aqui é a parte do balanço, né, do fluxo na fronteira. Essa é chamada função de fluxo. Concordo? Não fiz nada demais. Simplesmente quebrei a minha integral à direita e à esquerda, da onde eu sei que o U tem um salto. Né? E é muito melhor integrar saltos do que tomar a derivada de saltos. Né? Então, essa é um pouco a ideia. Por isso que a formulação integral é a ideal para você fazer estudo de soluções fracas. Né? E aí, provar coisas, o pessoal da Nacional usa função teste e tudo mais. Aqui não tem função teste, simplesmente estou integrando estou integrando a equação para poder lidar com o salto, poder olhar à direita e à esquerda, fazer uma continha. Mais simples do que se faz no caso de análise funcional com funções teste. Tá? Então, vamos ver o que acontece. Olha só o que acontece. Então, deixa eu... Deixa eu ver como é que eu vou escrever isso aqui. Bem, vou escrever isso aqui a mesma coisa. Deixa eu ser não fazer muita bagunça, depois eu acabo esquecendo alguma coisa. Tá, isso aqui é a mesma coisa. Agora, o que eu preciso fazer aqui? Né? Eu preciso tomar a derivada, né, de uma integral, né, que depende aqui de y, mas também que o limite depende. Tá? Então, vão aparecer dois termos. É só isso que a gente está fazendo. Então, deixa eu escrever. O que vai aparecer é o seguinte.
Tá? Quem tiver cópia das notas, tem um errinho aqui, eu botei A, na verdade é B. Errinho fácil de pescar. Não, deixa isso aqui. Tá? Então, foi só isso que eu fiz. E agora, eu vou fazer... A gente pode fazer a seguinte conta, usando a EDP. Né? Então, verifiquem as contas, exercíciozinho. Então, usando a EDP, usando a EDP, chegamos ao seguinte. Deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui de forma resumida. Concluímos que dxi dy, que é que está aqui, é igual que é a condição do choque. Tá? Então, de novo, só para também não... Está nas notas, mas é muito simples. Simplesmente substituindo a IDO, depois que a gente fez essa conta aqui por parte, aí substitui, né, por parte, no sentido de não integração por parte, né, dividindo os dois pedaços, substitui para concluir isso aqui, porque isso aqui tudo é igual a zero. Né? Aí reescreve, que tem, isso aqui é o dxi dy, né? Aí você vê que sai RU menos RU mais menos RU menos, tá? O que eu pulei é bastante simples. E a gente chega a isso aqui. Então, isso aqui é a condição, que a gente chama a condição do choque. Tá? E aí, a gente vai ver o seguinte, que é um comentário que eu faço na próxima folha das notas, que a condição do choque vai ser diferente, que diz que a velocidade... Quer dizer, essa curva, a curva, para ser realmente a curva que descreve a trajetória, vai ter essa velocidade, certo? Já que xi é posição. Dependendo. Então, ela depende, a velocidade da descontinuidade vai depender da função de fluxo e dessa minha função R. Então, eu botei na lista, para vocês verem, brincarem com isso, e tem exercícios tanto no Fritz John quanto no Zoderer, 2 livros que eu deixei para consulta, que vão mostrar o seguinte, que se você pegar a equação de Burgers e multiplicá-la de forma arbitrária por uma outra função, que não deixa de ser o que eu fiz aqui, na hora que eu meio que... Agora faz um pouco mais sentido, na hora que eu digo, vamos supor que isso é igual a isso. Na verdade, eu posso voltar o filme, vir para cá e falar assim, olha, se eu substituir isso aqui, vai ficar um R' flutuando dos dois lados que eu podia cancelar ou não. Mas que ali não está cancelado. Então isso vai mostrar, e vai ter um exercício que vai mostrar para vocês, que o seguinte, que tem que tomar cuidado que com soluções fracas, depois quando tem um choque, esse R' aqui, que eu colocar arbitrariamente, vai me dar velocidade de choques erradas, do ponto de vista físico. Tá? Então a equação de Burgers, fisicamente, do ponto de vista de dinâmica dos fluidos, ela é aqui um U ao quadrado sobre 2, derivada de U ao quadrado sobre 2. Essa, a função de fluxo dela é U ao quadrado sobre 2. Tá? Mas se eu arbitrariamente multiplicasse por uma outra coisa, para a solução fraca, eu ia ver a velocidade da descontinuidade errada. Tá? E em métodos numéricos, a gente vê uma coisa semelhante com choques, que se você... Então, deixa eu vir para cá e fazer um comentário, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, uma observação é que em métodos numéricos, e a gente vê isso no curso de ADP numérica, se eu fizer...
todo mundo sabe aproximar uma derivada, né? Então, por exemplo, o de x eu posso aproximar como u num ponto j menos 1 sobre ΔX. Ou talvez, já que não é um curso numérico, vamos usar a notação mais... então, vou fazer o seguinte, só uma função f de x, eu posso... f de x, deixa eu escrever direito, né? Aproximá-la como sendo x mais ΔX, exatamente. Essa é uma notação melhor, que depende um pouco do curso de... Tá certo? Uma aproximação, uma derivada em x de uma função, essa é uma possível aproximação, certo? Em métodos numéricos, a gente aprende que se eu fizer a aproximação, isso aqui matematicamente é a mesma coisa para soluções suaves. No método numérico, se eu usar esse f de x aqui ou aqui, faz uma tremenda diferença. E a gente vê isso no curso de métodos numéricos. Aqui a velocidade do choque é bem aproximada e aqui não vai ser. Então tem que tomar muito cuidado, né, com soluções que não são soluções clássicas, tem falta de suavidade. Então aqui, o que essa expressão vai dizer para a gente, e um exercício vai mostrar, é que se você pegar burgers e botar a R de tal que para casos suaves é equivalente, para casos suaves isso aqui é a mesma coisa. Tá? Para casos que você tem um choque, não é. Tá? E a velocidade vai ser diferente. Tá? Então use a que vem do princípio físico, e em fluidos a gente sabe, e em muitas situações a gente sabe, se não souber, aí é um problema de, enfim, consultar a pessoa para saber isso corretamente. Então essa aqui é a condição do choque. Tá? E num curso, por exemplo, que o professor Dan Marques dá de vez em quando, que é o curso de escoamentos e meios porosos, existem essas versões de condições de choque, inclusive para iteração em graus muito sofisticados. O curso se baseia muito nisso, em vários problemas de rima, em situações bem complexas. Deixa eu talvez ir lá para o primeiro quadro, em vez de continuar aqui, porque agora vamos falar então de problema não linear. Tá? Então, agora a gente vai ver o problema de Cauchy, por caso não linear, e para depois eu motivar isso explicando para vocês a equação aiconal e como é que ela surge e enfim. Então, continuando nosso estudo geométrico, agora vamos ver EDP não linear de primeira ordem. Então, nossa EDP, posso escrevê-la assim: x, y, z, que é o U de x, U de y, igual a zero. Isso é uma EDP. Tá? Nas notas, eu escrevi assim. Então, deixa eu escrever para contrastar. O que eu escrevi nas notas? Que eu basicamente já estou dizendo na anotação. Eu escrevi assim: x, y, z, p e q igual a zero, onde z é igual a u de x, y, p é u de x, y, e q é u de y, x, y. Tá? E então aqui não estou mais dizendo que ela a notação da quase linear deixa clara que a equação diferencial é linear nesses carinhas daqui, nas derivadas de ordem mais alta. Agora não. Tá? E eu falei para vocês, do ponto de vista desse olhar geométrico, que eu acho a teoria bonita e acho também que é muito bom, muito saudável, interessante para quem vai estudar ondas, problemas de evolução, vai entender. Né? Então, vamos ver qual é o impacto agora de eu ter essa EDP em contraste com a quase linear e aonde está a tal da ambiguidade geométrica que eu falei. E como é que a gente conserta as coisas em função disso. E depois ver exemplos, por exemplo, com a aiconal
enfim, e toda a terminologia de cones de luz e tal, tudo vai aparecer, tá? Então, deixa eu botar um pouco mais a mão na massa, em vez de ficar também muito ilustrando o que vem adiante. Então, vamos pensar que a gente tem suavidade, FeC2, tá? De novo, eu não estou preocupado no momento que com falta de suavidade aqui, ou na superfície inicial, nada disso, tá? Então, de novo, isso aqui define, ainda tem minha superfície integral, princípio tudo parecido com antes. Vamos ver aonde que vem a ambiguidade, tá? Então eu tenho uma superfície, ainda tem, só lembrete, integral com normal PQ menos 1, né? Que é o x, o y menos 1. Vem daqui, da nossa definição da superfície. Tá? E aí a EDP, isso aqui, já não tem mais aquele produto interno que era a chave que facilitava a nossa vida no caso quase linear. Mas ainda pode ser interpretada como, isso aqui pode ser interpretado como uma relação entre o ponto P, x, y, z na superfície integral com sua normal PQ menos 1, sabe? Botando transposto não importa, desde que faça sentido quando eu fizer. Né? Então, a gente vai ver o seguinte, e aí que vai aparecer os cones de Monge. Vou fazer meu desenho aqui, minha superfície integral, vou pegar em azul ou vermelho, ou talvez amarelo, né, para manter um pouquinho meu código de cores anterior, ou talvez até branco. Então, nas notas eu desenho uma coisinha assim. Aqui é o ponto P0. Aqui eu tenho minha normal. Há um plano tangente. Tá? Então, vai ser útil esse plano tangente para a gente entender as coisas. Tá? E isso aqui é a minha... Tá aqui. Superfície integral. Tá? Superfície integral só tem um planozinho tangente com essa normal, só que a gente não tem aquele produto interno aqui. Então, vamos a partir daí, vamos começar a trabalhar. Entender a geometria e ver onde é que está a tal da ambiguidade que eu estou falando tanto e tem que ficar clara hoje. Né? Para a gente trabalhar. Então, o plano tangente, deixa eu escrever aqui. O plano tangente é Z menos E0 é igual a P x menos x0 mais Q y menos y0. Tá? Esse é o plano tangente. Tá? Tá? E no ponto P0, deixa eu botar aqui, como eu estou falando aqui no ponto P, tá? E como eu chamo isso aqui de P0, primeiro a integral, a EDP no ponto 1, mas vamos pensar até já que eu vou falar isso adiante, que o ponto P0 já é um ponto que, eventualmente, com esse desenhozinho aqui, você já consegue adivinhar o que eu estou pensando sem eu falar. É um ponto que estaria na curva inicial gama do meu problema de Cauchy. Tá? Mas, enfim, isso aqui tem que valer para qualquer ponto da superfície integral. Então... Eu vou usar uma terminologia que é um pouco minha, só para ser sucinto, nada demais, que quando eu falar em EDP inicial, é só para simplificar as coisas, eu estou falando sobre isso aqui, ó. Tá? O que é isso aqui? É eu avaliar a EDP sobre a minha
curva inicial. Então, isso aqui já estou dando a deixa, né? É a EDP avaliada em P0, aqui. Só que isso aqui eu não sei qual é a solução. Aí que começa, então, a tal da ambiguidade. Vamos trabalhar em cima disso. Eu não sei quem é P e Q, tá? No princípio, porque eu não sei. Inclusive, os dados iniciais vão ser F de S, G de S, H de S, que é U. Tá? Então, vamos lá, vamos clarear isso. É para ficar um pouquinho no começo, dá um pouco de... a gente fica meio com o olho cruzado e tal, mas a ideia é justamente ajudar a ficar tudo claro. Né? E vocês lendo também. Na aula, eu pulo aqui ali, for rápido, tem que ler e rabiscar as coisinhas à sua maneira. E os exemplos depois ajudam a isso ficar claro. Tá? Então, eu vou falar em plano inicial, plano tangente, num ponto qualquer, aqui, pensa no ponto, né, nesse caso, no ponto da curva inicial, eu tenho essa informação e tenho a EDP e, consequentemente, a EDP inicial se eu avaliar ela naquele ponto. E isso vai me ajudar a começar a amarrar as coisas e, em algum momento, tirar a tal da ambiguidade, e a ambiguidade talvez não esteja nada clara para vocês, normal, não é para estar, já vai ficar. A gente vai ver a novidade que essa ambiguidade traz e que traz um objeto bonitinho, que é o tal do cone de Monge. Tá? Então, deixa eu escrever uma coisa que é melhor escrever do que eu falar, para ficar bem claro, que é o seguinte. Já vai começar agora a brotar na cabeça de vocês a imagem de um cone, espero. Então, fixando um ponto P0, a EDP, então pensa na EDP inicial, tá? Que eu já escrevi ali. A EDP define uma família. Olha, aqui que vai começar a ambiguidade. E a gente tem que depois matar isso. Uma família a um parâmetro de planos tangentes identificados. Estou copiando das notas, mas é importante para ter isso aqui no quadro negro para vocês poderem meditar, quem estiver vendo também ficar pensando, identificados através de P e Q. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Depois eu vou fazer o desenho que está aqui nas notas, mas deixa eu talvez ajudar vocês com a minha intuição, né? Como eu sempre digo, a minha intuição é minha, é para tentar ajudar vocês, vocês não precisam pensar igual, né? Para tentar... Então, olha só, vou voltar um pouco o filme, um pouquinho, para eu poder fazer gestos com as mãos, com a minha intuição e facilitar vocês. Quando eu leio a EDP, está aqui, né? Eu vejo o seguinte, bem, isso aqui é sempre uma normal a essa superfície, certo? Se eu tenho uma normal, isso aqui é a equação do plano com essa normal, então é um plano tangente a uma superfície, o papelzinho fazendo o papel do plano, tá? Até aí, tudo meio que parecido com antes. Só que eu meio que não sei quem é P e Q, tá? Não tem essa informação, a gente vai ver. Aí que vem a ambiguidade agora, que essa ambiguidade se traduz geometricamente através do cone de Monge. Tá? Vamos trabalhar em cima disso agora. Eu olho para a EDP inicial. Então, vamos pensar tudo inicial. Curva azul, ponto P0 ali. Está claro que eu tenho esse plano tangente, até aí a geometria é muito parecida com o outro, só que eu não sei mais quem é P e Q. Né? No outro caso era mais fácil, a geométrica era um produto interno. Eu tinha ABC com esse mesmo vetor que vinha do gradiente da superfície. Agora, esse meio ABC daqui está de uma forma implícita, que eu não sei. Em princípio, a cara vamos entender isso de uma forma genérica. Aí eu venho para cá, olha só, a ambiguidade está aqui agora. Porque na EDP inicial, crava o ponto P0. Então, eu escolhi essa parte. Isso aqui eu não sei. Vamos pensar que a gente está sempre em situações agradáveis, propícias a gente construir o que a gente quer construir. Ou seja, eu estou numa situação onde eu posso
dessa relação implícita entre P e Q, extrair um em função do outro. Certo? Então, eu vou escrever, por exemplo, daqui, eu vou então imaginar que daqui está tudo bom, e que eu posso tirar daqui, por exemplo, Q como uma função de P. Ok? Razoável a gente pensar nisso, né? Está num problema que é difícil, mas dá para resolver, não tem patologias graves. Né? É isso que a gente está dizendo quando a gente fala suavidade, isso aqui, não consigo resolver isso. Aí, olha só, quem tem essa esperança, e muitos problemas aí, quando a gente vai ver que tem isso, a gente tem P, conseguiria achar isso quando a EDP foi escrita para a gente? Eu boto isso aqui, e agora eu tenho uma família de planos a um parâmetro. Tá? Então está aí a minha ambiguidade, porque a nossa direção característica e tal era claríssima no problema quase linear, e agora não está clara ainda. Certo? Porque eu tenho essa ambiguidade. Então, vou tentar fazer uma coisinha que todo curso eu faço, que é a minha intuição, vamos ver se ajuda vocês ou não, mas é o seguinte, para a gente enxergar um pouco o cone. Olha só, pensa que aqui a minha mão fechada é o ponto P0. Certo? E eu tenho planos aqui que são candidatos a serem planos que vão me ajudar a identificar a direção característica. Tá? Então, eu vou pegar e vou grampear o plano no ponto. Podia passar o plano aqui assim e tal, mas aí a gente vai ver dois cones. Para vocês enxergarem o cone como eu enxergo, eu prefiro pensar o seguinte, pensa só no pedaço do plano que sai para cá. Né? Então, como se eu pegasse assim, ó. Esse pedaço aqui do plano, tá? Que está para lá do ponto. E agora eu tenho vários candidatos que eu ainda tenho que escolher a direções normais desse plano, através dessa relação aqui. Tá? Então, como ele está grampeado aqui nesse ponto P0, porque tem que passar pelo ponto P0, é o ponto de tangência, e eu tenho todos esses candidatos aqui a planos tangentes, tá? Se eu brincando com isso aqui, provavelmente, vamos ver isso depois, eu tenho um cone, que não necessariamente é de seção circular, que é toda essa volta, todas essas possibilidades da tangência. Tá? Então, a figurinha que tem nas notas é assim, uma das melhores, vou até fazer um pouquinho melhor, tentar fazer um pouquinho melhor, porque eu dou a entender que poderia ser um cone, né, circular e não é. Então, eu tenho aqui o ponto P0, e o que eu desenho nas notas é assim, deixa eu mudar um pouco a cor, talvez vermelho. Então, por essa linha daqui, eu tenho um plano tangente. Aqui, eu tenho outra direção. Então, aqui, eu botei quase que saindo do quadro negro, então, vou botar aqui. Aqui eu tenho uma direção normal, aqui eu tenho direção normal, e isso né? Então, aqui estaria o plano tangente, aqui estaria o plano tangente, e isso é conforme eu for variando então, família em P, né? No parâmetro P. Ainda solto, quando a gente vê problemas, essas coisas vão ficar tudo começando a ficar mais claro. Então, a ambiguidade que eu falo é essa. Tá? O cone que você está desenhando é para ser pensado como sólido? Ou é só a casca? A casca. Tá? É só a casca. Tá? Então, o cone é como se fosse a envoltória de todos esses planos tangentes. Ele toca, né, a envoltória de todos esses planos tangentes. Tá? Então, vamos lá. Vamos continuar tentando tornar tudo isso um pouquinho mais claro. E aqui eu estou seguindo de perto Fritz John, para quem quiser ler. E o Zoder também fala sobre isso. Então, são dois livros bons para ler isso. Eu não me lembro direitinho como é que está como é que é o Evans nisso. Eu acho que talvez ele vai um pouquinho mais direto e reto para as equações, não me lembro. Né? Sem tanta o exercício geométrico. Tá? Então, deixa eu só desenhar aqui, ó. Aqui seria um plano, nas notas eu botei assim, um plano
chamei de π1, aqui π3, π2, só para indicar que são várias opções, e o cone, né, toca todos os planos, né, como se fosse a envoltória. Então, o que a gente fez foi o seguinte, deixa eu talvez escrever aqui. Então, o que estamos fazendo é usar duas equações. Onde essa daqui é a EDP que eu apelidei de inicial, né? Isso não está no livro, é só para ser compacto, a gente poder saber que a gente está falando da mesma coisa. Isso aqui são os planos. Ou, vamos ser mais preciso, família de planos. Simplesmente isso aqui, ó. Isso aqui é o H, tá? H de X, Y, Z, P e Q. Tá? É simplesmente uma maneira compacta de escrever isso aqui. Tá? Então, deixa eu escrever aqui embaixo, tá, nas notas, onde H é Z menos Z0, menos PX menos P0, menos Q de P, Y menos Y0, onde... Vou botar em vermelho para chegar laranja, para chamar a atenção. Isso aqui já meio que está entrando aqui. Né? A relação entre esses dois estão amarradas aqui. Tá? Então, o cone, que a gente vai chamar a envoltória dos planos, né? Então, como até o Carlos frisou na pergunta que, né, também no vídeo não aparece, é uma casca, não é um sólido, é uma casca. Eu tenho aqui, ó, vários planos, se eu ficar rodando isso aqui e rodar, né, dá circular, mas não precisa ser circular, né? Então está presa aqui. Então essa casca, então talvez no meu desenho aqui, desenho no sentido de mão, né, informal aqui no ar, conforme isso aqui vai rodando, o cone tem que ser, aqui por dentro, tem que ser tangente a todos esses planos aqui, candidatos, só um vai jogar, mas são candidatos, é por isso que eu chamo ambiguidade, eu ainda estou sem saber quem é quem, vamos saber depois, tá? Então, o cone é essa casca, que é essa envoltória, que é tangente a toda essa família de planos aqui, tá? Essa é a imagem que está na minha cabeça. Tá bom? Então, o cone é a envoltória dos planos. E aí, usando perdão, a condição de envoltória, né? Quem quiser refrescar minha memória, enfim, ver se tem no Zoder, tem um pouquinho no Fritjon também. A gente toma a derivada parcial com respeito ao parâmetro. Né? Esse aqui é o parâmetro. Família de parâmetro e igual a zero. Então a gente tem que, isso aqui, ó, daqui que a gente vai tirar. Então como é que esses caras, como é que o Q e o P vão depender de X e Y. Tá? E aí tem alguns exemplozinhos, inclusive na lista, para vocês botarem a mão na massa. Então, usando a condição de envoltória e usando o Q de P que vem da EDP, né? Que vem
digamos assim, do F, podemos, por exemplo, muitas vezes a ordem de quem se acha primeiro depende, mas em princípio podemos achar P como uma função de x e y. Nas notas eu botei T por lapso, né, por um pouco ato falho, e daí extrair a equação dos cones perdão, de Monge. Então, vou já iniciar um exemplo que está nas notas e deixo para vocês fazerem os detalhes, para ver como é que esse campo de cones. Mas deixa eu desenhar. O que são esse campo de cones? Que está aqui no começo da página 33 das notas, que é assim. Imagina que a gente tem a superfície integral. Então, eu estou de novo passando para vocês a maneira como a minha cabeça faz a imagem, né, a minha intuição funciona a imagem do que está acontecendo, claro, induzido pelo Fritz John, que tem coisas parecidas, para vocês também pensarem e juntar a álgebra com a geometria, né, do problema. Então, a gente tem aqui um campo de cones. Então, o desenho de cones circulares, porque é fácil desenhar, mas não precisa ser, tá? Então, a gente tem um campo de cones tangentes perdão, essa superfície, onde em algum momento a gente vai, queria ter desenhado isso aqui um pouquinho melhor. Deixa eu desenhar tipo uma curva característica primeiro, né? Mas de qualquer maneira, onde esses cones são tangentes à superfície integral ao longo de uma, se isso aqui a gente pensar como guarda-chuvinha, pensando em termos coloquiais, né, o cone vai se apoiar sobre a superfície integral ao longo de uma varetinha desse guarda-chuva. E o que é incrível, eu acho assim incrível, e daí que eu acho o problema mesmo abstrato, fascinante nessa geometria, e vocês vão ver em termos de onda também, que a gente vai fazer a iconal com a equação não linear, é que é como se do caso quase linear para o não linear, abrisse um guarda-chuvinha. No caso quase linear, a gente não tem essa ambiguidade. Então, a varetinha é única, no sentido coloquial. Né? Todo curso eu sempre falo, varetinha só pode ser dito aqui, não pode ser escrito no teste. Pegar varetinha, tangente, não é assim. Né? Então, mas aqui eu ainda estou com ambiguidade no ar. Eu ainda não carimbei. Acho que a gente vai ter tempo, ou quase lá, uma quarta-feira, a gente vai preparar o terreno. Também não quero atropelar, se não conseguir hoje, não. Mas tudo bem. Para carimbar essa ambiguidade. Tá? Mas a ambiguidade é isso. Eu agora tenho candidatos a direções tangentes aqui. Estou caminhando para entender. Está clareando. Né? Com desenho e com conta. Tá? Então, esses são os cones de Monge. Tá? E a gente tem um campo, agora, em vez de vetores sobre a superfície integral, a gente tem um campo de cones. Coisa, né, bonita. Sobre essa superfície integral, a gente tem um campo de cones que vão nos ajudar a escrever as equações características. E agora vocês já podem começar a entender? Acho que vai dar tempo de fazer, mas se não der, enfim, eu não vou correr. Se não der, eu faço rapidinho, depois refresco na quarta-feira, eu vou decidir em tempo real. Mas é o seguinte, eu vou ter que passar agora de 3 equações características, que é um pouco que a gente vai ver como escrever as equações características, para 5. E por que 5? Por que eu estou passando de 3 para 5? Por que não 6? Por que não 4? Por que 5? É fácil responder isso. Porque eu tenho 2 jogadores novos na brincadeira. Quem são os jogadores novos na brincadeira? P e Q, que eu estou dizendo o tempo todo. Eu não sei quem são esses caras. Não me é dado, como dado inicial no problema de Cauchy, esses caras. Vamos ter que nos virar. E vamos aprender a se virar. Né? A gente tem X, Y e Z. F de S, G de S, H de S. E aí, como é que a gente faz a evolução no tempo? Se eu pensar sempre Y como tempo, né? No problema de Cauchy, os 2 novos jogadores são P e Q, e eu tenho que saber como incorporá-los
no problema e pensando y como tempo, então, pelo meu apreço a ondas e a problemas de evolução, como incorporá-los à dinâmica, o P e Q é a dinâmica, porque vai ter tempo na jogada. Se for tempo, se for ver que na Iconal até não é tempo, estou falando o tempo todo de tempo, mas na Iconal nem é tempo. Tá? Enfim, então eu acho isso muito bonito. De um campo de vetores, passamos por um campo de cones, ainda temos a ambiguidade, mas ela está mais visível, mais palpável, e agora vamos então quantificar isso melhor, né? Para a gente poder resolver o problema. Então essa é a ideia. Então esses são os cones de Monge. Então, o gerador do cone, plano tangente. Tá, nessa página aqui falei tudo que eu queria falar. Depois tem um resuminho de envoltórios que eu tenho nas notas para vocês olharem, não vou passar sobre isso, tem no Zoderer também. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou pular e deixo para a aula que vem. Tem um exercíciozinho aqui, tá? Só para indicar para vocês, para quem tiver notas ou não, tá? Então, eu hoje vou pular e volto na quarta-feira. Tem o seguinte problema, dessa EDP aqui. Tá? Tá na nota. E eu vou pular, eu faço que é para calcular os cones associados, quer dizer, a esse problema. Eu vou pular porque eu acho que pelo tempo no momento intelectual que a gente está, acho que é melhor começar a falar um pouquinho das equações características, porque isso aqui começou até ajuda a saber as características, então na verdade nem atrapalha muito. Então como é que você calcula o campo de cones, que para essa equação ela é relativamente simples. Então olha só, essa equação, só para também deixar um pouquinho mais claro para vocês, isso aqui, ó, P, Q, então, a EDP é PQ menos 1 igual a 0. Então, está aqui. O F. Tá? Então, muito fácil agora escrever o Q em função de P e ver depois quais são os cones. Deixa eu pular isso. E, Carlos, você está com as notas aí, é isso? Por acaso tem xerox? Eu sempre pergunto isso, que eu vou adicionando umas páginas que eu acho que escrevo melhor no ano seguinte. Tem a 32A aí ou não? Esse aqui, ó. Tem esse aqui é a 32A. Tá, então tá. Então a 32A, que eu fiz um pouquinho isso, até escrevi as equações características, porque achei que facilitava. Então vamos lá. Então eu vou pular, vamos começar, porque eu acho que nesse tempinho, a escrever as equações características. Na aula que vem eu faço isso aqui. Então, como é que a gente tira equações características para esse problema com essa ambiguidade, né? Então, aqui, vamos lá. Então, agora, deixa eu escrever aqui, anunciar o que eu quero fazer. Eu quero achar sistema característico. Essa é a minha meta. Então, o que eu sei? Isso aqui são família de planos. Opa, deixa eu escrever assim, que também me ajuda a fazer as contas. Família de planos. Eu tenho a EDP inicial, que em princípio até quem poderia me dar esse cara daqui, que é o que a gente vê daqui, tá? Então, eu penso o seguinte, olha, já que estou pressupondo que eu não tenho mais dor de cabeça do que eu já tenho, né? Como sempre, suavidade e tudo mais. Então, vamos ver o seguinte, a função... Assim, perdão. E daqui, pulei uma coisinha. Perdão, eu mesmo atropelei. Daqui eu também tenho, que a gente acabou de ver daqui, eu tenho que ver isso aqui, a condição da envoltória. Então... Isso aqui nos dá
Tá? Então, esse objeto daqui, né, é importante para eu saber as condições envoltórias, e eu vou tentar, então, extrair ele também da EDP. Então, vamos pegar isso aqui e vamos, então, da EDP, então vamos tentar olhar o DQ, DP via a EDP. O que é isso? Deixa eu tomar a derivada aqui com respeito a P. Então, é isso aqui, ó. DF, DP, né? Na EDP inicial, é DF, DP, não, parcial não, aqui é total, perdão. DF, DP vai ser DF, DP, del P, del F, del Q, DQ, DP igual a zero, que é DP inicial igual a zero. Então, daqui já sai o primeiro ponto interessante, que é isso aqui. Daqui a pouco vou abreviar isso, mas só para não ter dúvidas, vou escrever por extenso, que é com a dependência. Então, eu tenho isso aqui. Tá? Aí eu substituo aqui, na condição da envoltória. Porque aí está associado aos cones, a casca cônica, na condição da envoltória. E daí sai o seguinte. Então, de onde temos que? Então, deixa eu escrever aqui para ficar, não dar um salto muito grande, para que a conta é simples, mas é um pouco de informação demais. Ou tá? E aí, substituindo na equação do plano tangente, então, o plano tangente, tá aqui, pegar a carona aqui, ó. Plano tangente, pega isso aqui tudo e divide por y menos y0, tá? Então, se a gente fizer isso, tá? Mas daqui, x menos y é f sobre p, fp sobre f de q, p mais q de p, tá? Que é a mesma coisa que eu botar aqui f de q e dividir tudo por f de Q, tá? Ou seja, a gente conclui o seguinte, que U menos o zero sobre esse caminhão daqui, P, F de P, que eu escrevi errado. Né? Ok, perdão, aqui é F de P, aqui é F de Q, P, F de P, mais Q, F de Q, é igual a Y menos y0, f de q, que é esse cara daqui. Tá? Ou seja, juntando esses três, juntando os resultados, e aí vamos ver o que vocês concluem comigo. Juntando
os resultados? Então, deixa eu também, para não ser muito rápido, né? Estou sentindo talvez esteja indo um pouquinho rápido demais. Olha só, da condição de envoltória, eu concluí isso aqui. Tá? Que foi derivando a EDP, eu obtive isso, que eu sabia que eu precisava disso na condição de envoltória, substituir está aqui, e aí eu tiro isso aqui que é um pouco, está me dando uma certa noção de campos para uma EDO, certo? Ok, aí vou para o plano, substituo no plano e sai isso aqui, que com isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, porque Z menos E0, Z menos E0. Tá? Então se eu juntar isso aqui com isso aqui, ó, tá? É que nem quando a gente, né, achou os campos da EDO para outro caso. Olha só que eu concluí. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, na verdade, é como se isso é igual a isso, que é igual a isso. Tá? E deixa eu beber um golinho d'água enquanto eu faço a pergunta. Isso aqui, se vocês pararem para o caso quase linear, que é um ótimo exercício, para ver se teste de consistência, não errei em contas, vai dar o ABC no nosso caso quase linear. Ou seja, o que eu estou falando? Eu acabei de achar as 3 primeiras equações características por esse argumento geométrico. Como? Porque é só fazer isso aqui em termos de vizinhança. Isso aqui funciona como um dx, dy e dz. Os 3 são iguais, né? Porque isso aqui é igual a esse, que é igual a esse. Tá? E então, daqui, eu tiro as 3 primeiras EDOs, que é para dx, então dx d tal é igual a fp, dy d tal é igual a fq, e dz d tal é igual a isso aqui. Tá? E no caso, agora eu falo de novo o que eu falei, que agora fique talvez mais claro. No caso em que a equação f, blá, 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 é quase linear, então aparece A, B e C na nossa cara, isso aqui vai ser A, isso aqui vai ser B, isso aqui vai ser C. É só, né? Ou seja, em outras palavras, é só pegar A de UX mais B de UY menos C igual a 0 e chamar isso aqui de F e fazer a conta, tum, deu o que já tínhamos. Só que ainda estamos incompletos, porque tem 2 jogadores novos na história, aparecendo explicitamente no campo vetorial do Z, e que eu não sei. Então eu preciso achar mais 2 EDOs para esses caras, que é o que eu acho que dá para fazer. Se eu fizer um rápido demais agora nesses 10 minutinhos, é um bom momento de voltar na quarta-feira, refrescar a memória e continuar, né, com o que estamos fazendo, com a sequência natural do entendimento. Então, vamos lá, vou escrever o que eu acabei de falar aqui, do lado de cá. Giz branco, giz branco. Então, o que acabamos de concluir são as 3 primeiras EDOs características, a saber, dx d tal igual a f de p, dy d tal igual a f de q, dz d tal igual a p f de p mais q f de q. Tá? Mas falta ainda dp d tal, não sei, eu vou precisar disso, meu sistema vai ficar completo, e dq d tal, não sabemos. Deixa eu ver se eu uso esse quadro aqui para a gente ficar por perto.
Tá? Então, nas notas eu falo aqui, verifica para o caso, aquele exercíciozinho que eu passei lá, no caso quase linear, que é isso que a gente tem. Tá, então, o que eu estou dizendo é o seguinte, vamos imaginar, né, que a gente precisa ter um certo... Então, estou aqui. Para completar o sistema, vamos imaginar, que é natural, né? Não é nada forçado, que temos eu estou dizendo que a gente tem a superfície integral nos é fornecida. Apenas para a gente entender, mas vamos imaginar que temos. Será que eu preciso assim? Aqui temos a superfície integral, só para a gente entender pelo menos a álgebra, que temos a superfície integral, onde o função de x tal, y tal, né? E a gente pode escrever, e também P é uma função de x tal, y tal, ou seja, a gente já meio que conseguiu evoluir para a gente ver como é que é a dependência, é isso que eu acho que eu quero dizer. E Q é Q de x tal, y tal. Tá? E aí a gente calcula, então qual seria, então a pergunta é, se isso tivesse ok, é qual seria o campo vetorial para P e Q? A pergunta que eu acabei de esboçar aqui. Bem, vamos derivar isso e ver qual seria, né, para ver a estrutura. Então, dp d tal, se eu soubesse isso, né? É isso aqui, nada demais, só cálculo. Né? Regra da cadeia, mesma coisa por Q. Estou fazendo a regra da cadeia aqui, nada demais, elementar. Né? Então, até o que eu falei ainda está correto, eu hesitei um pouquinho, que é, vamos supor que eu tenho tudo lá para ver a estrutura, que eu tenho as minhas superfícies integral já meio que saindo da curva inicial. Então, o P, que a gente sabe que vai ser derivadas desse cara daqui, teria uma estrutura dessa, então calcula a derivada, está aqui. E agora, claro, esses termos aqui, ó, a gente já tem. Certo? Agora, esses caras daqui, essas derivadas aqui, em amarelo, não só eu não tenho, como, digamos assim, eu não gosto. Por quê? Porque eu acabei de fazer uma manipulação matemática que, ok, começou a me ajudar pelo que está em azul, mas começou a aumentar a ordem pelo que está em amarelo, porque eu já estou indo para a segunda ordem aqui. Então, deixa eu fazer uma álgebrazinha para meio que limpar isso. E é isso que é basicamente o fim da história. Eu tenho 3 minutinhos, deixa eu só fazer isso e mesmo que eu consiga ser claro, eu repito na aula que vem, porque já está meio que fim de aula. Tá? Para a gente começar daí. Até porque eu acho que os 3 minutos não vão dar, eu vou só indicar. Não é difícil, mas assim, é continha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só indicar, escrever o sistema de características e eu volto e retomo daqui com calma na próxima aula, tá? Então, mas acho que o que eu vou falar hoje, quem quiser sentar e ler, vai entender porque não tem mistério. Tá? Então, o que a gente faz? Então, de novo, eu quero me livrar dessas derivadas de ordem mais alta. Tá? Aqui eu já tenho derivada de ordem
mais alta. Como é que eu me livro delas? Eu vou fazer o seguinte. Pega a EDP e olha só essa conta aqui. df dx é f de x mais p f de u mais p de x f de p mais p de y f de q igual a zero. Certo? Porque a EDP é f de x, y, z, p e q igual a zero. Aí faça a mesma coisa em y. Vai ser f de y mais p mais q, né? F de u mais q x. Sabia que tinha trocado aqui. Está desconfiando. F de q mais p de y. F de p. Aqui é q de x. Aqui q de y. F de q igual a zero. Tá? Perdão pela bagunça. Então, por que a gente fez isso? Eu vou pular, vou dar o resultado, porque aí sim, eu estou começando a correr e isso é ruim. Mas só para já indicar, e aí vocês até conseguem fazer sozinhos. De novo, quero me livrar dessas derivadas de ordem mais alta. Que eu substituo aqui fim de papo. Certo? Já está com a cara, ó, isso aqui é f de p, f de q. Já está com um campo, com o cara do campo de ADOs que eu quero, já vou escrever ali e a gente acaba a aula. Tá? Então, como é que eu me livro disso? Eu pego a EDP, derivo a EDP. Então, aqui os carinhas que eu quero me livrar. Certo? E a gente vai perceber também o seguinte, que P de x é U de x, x. Na verdade, P de y é U de x, y. E o que é Q de x? É U de y, x. Então, pressupondo suavidade, esses caras daqui são iguais. Tá? Então, eu brinco com isso, me livro disso, tá? Veremos isso, eu esboço isso na aula que vem. E, por fim, só para ter um ponto onde terminar hoje, a gente fica com as outras duas equações da característica escrita da seguinte maneira. E aí fica com cara de ADO, de um sistema de ADOs legal de resolver. Pelo menos com a cara boa. Tá? E isso vem daqui, olha. Dá para vocês acreditarem pelas contas, eu termino aqui. Olha só como é que vem. Olha para isso aqui. Deixa eu fazer a cores, né? Não precisa fazer a conta de cabeça, eu não conseguiria fazer, né? Não é tão difícil, mas enfim. Isso que está em vermelho aqui, ó, está muito próximo do que está aqui de vermelho aqui. Aqui, ó. F de P, F de Q. F de P, F de Q. Tá? E aqui é P de X. P de X está ali. E P de Y é igual a Q de X. Logo, se isso é igual a zero, pronto. Na verdade, já fiz a conta. Né? Mas volto na aula que vem. Eu acho que está falando que é mais difícil, né? É bem fácil. Mas eu volto na aula que vem. De novo, minha mente ainda um pouquinho entupida. Mas passa esse cara para o lado de lá, sinal de menos dá isso aqui. Tá? Esse, então, é o problema característico, agora com 5 equações, 5 incógnitas, x, y, z, p e q, e a gente precisa ver de onde a gente tira os dados iniciais para p e q, que eu não tenho. Eu tenho f de s, g de s e h de s. Tá? E, enfim, a gente vai escrever isso de novo, estou fazendo de forma abstrata, né? Não tem um problema, não tem onde... E aí a gente vai pegar uns probleminhas, vou voltar aqui, e a gente vai fazer alguns casos. Nas listas, estou forçando vocês a meter um pouquinho a mão na massa, com coisas que, tanto problemas que tem no Fritz John, como alguns problemas que também tem no Zodera. O Zodera explicita mais as coisas que o Fritz John, com exercício e tal. Também é um bom livro para dar uma olhadinha, mas eu vou exercitar um pouquinho com vocês, forçar vocês, através da lista, a exercitar um pouquinho também, mas a gente vai ver a Iconal e tudo mais, enfim, tá? Então, quarta-feira a gente volta daqui e continua estudando o caso não linear. Então tá, todo mundo marcou aqui para eu mandar, tá ótimo, para eu mandar a lista, né? Então, 4 bolinhas.